Sejam bem-vindos, crianças, à nossa aula de hoje, que vai falar sobre empatia. Agora nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, para que Ele use a vida da tia Edna para nos trazer a palavra sobre empatia. Que será isso? Paizinho querido, obrigado por este momento. Obrigada por teu favor, tua bondade, tua fidelidade, Senhor, porque ela tem nos alcançado. E nós que estamos aqui nos sentimos amados por ti. Senhor, a nossa mente está alerta, o nosso coração receptivo, e de cada criança que está aqui, para receber a tua palavra. Obrigado, Pai, pela vida da tia Edna, porque o teu Espírito Santo já colocou no coração dela aquilo que o Senhor deseja que seja falado aqui hoje. Que o coração de cada criança seja alcançado e que elas entendam nesse dia o significado de empatia. Em nome de Jesus. Amém! Agora é com a tia Edna. Seja bem-vinda, tia Edna. Tá bom. Quem acha aí que Deus é bom? Eu. Eu também, porque Ele é muito bom. E o amor dele dura só um pouquinho ou dura para sempre? Para Quem sabe? sempre. Para sempre. A palavra de Deus diz que Deus é tão bom que a bondade dele dura para sempre. E a gente sabe medir esse tantão aí para sempre? O infinito? Eu não sei. Eu também não. É porque é muito, né? É muito tempo mesmo. Ele é tão bom que o amor dele nos alcançou. E a gente merecia? Sim. Não. Não, mas a bondade dele foi tão grande que aquilo que nós não merecíamos, que foi ele ter morrido pelos nossos pecados e nós sermos perdoados. Isso não merecíamos. Mas você merece ser feliz? Sim. 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 Ser uma pessoa próspera? Sim. Sim. Ser abençoado, ser cheio da vida de Deus. Mas, nossa, como que você faz para ser cheio da vida de Deus? Você sabe? Como que você faz para arrumar um amigo? Como você faz isso? Você começa conversando, chamando ele para brincar, ou ela, para brincar com você, correr, não é assim? Você está Sim. tá fazendo o quê? Tendo um relacionamento, né, de amizade com alguém? E como você faz com Cristo? Você Orar. conversa com ele, não é verdade? Como a gente conversa com Deus? Assim, Pai querido do céu, meu Pai. É assim? Ou não? Eu converso como se estivesse falando com você. Eu converso como se estivesse falando com você, não é mesmo? Porque se ele é meu amigo, então eu posso falar com ele a qualquer momento, a qualquer hora, do jeito que está no meu coração. Eu tenho a liberdade de fazer isso, não é verdade? Sim. Sim. E agora a tia Edna vai falar com a gente algo muito importante. A quarta aula do módulo Valores, que é empatia. Isso mesmo. Vocês sabem o que é empatia? Uma palavra diferente, não é? Alguém sabe? Parece com simpatia, não é? Simpatia, vocês sabem o que é, não é? Uma pessoa ser simpática, ser agradável, né? Sorridente, atenciosa, amável. Mas empatia é ser tudo isso, como ser simpático. Só que é você também se colocar no lugar do outro e tentar entender o que o outro está sentindo. Por isso que é importante você ter essa simpatia para com o outro. Eu vou usar a palavra simpatia porque eu acho que ajuda a ficar mais fácil para vocês entenderem, porque empatia é uma palavra muito nova. Mas se você lembrar da simpatia, porque para você ter a empatia, você precisa da simpatia, que é ser agradável, que é ser atencioso, que é se importar com as outras pessoas, não é verdade? Uma pessoa simpática, ela é uma pessoa muito legal, todo mundo quer estar perto, que é o contrário da pessoa que é antipática, né? Eu aprendi isso com a tia Ana, lá no vídeo que a tia Neia postou para os adolescentes.
que ela explica sobre a simpatia e sobre a antipatia. A pessoa antipática, ela é justamente contra a simpatia, né? Ela é o contrário. Então, ela é chata, ela é sem paciência, ela não se importa com o outro, ela não dá atenção para ninguém, ela se importa mais, consigo mesma. Já a pessoa simpática, ela também se importa com o outro. Aí a pessoa que tem empatia, ela vai, além disso tudo, se colocar no lugar do outro, para que ela possa sentir o que o outro está sentindo. Então, se o outro está feliz, ela também se sente feliz, mas se o outro está triste, ela é capaz de entender essa tristeza. Não é que ela vai ficar triste com o outro também, né? Mas ela vai entender a tristeza do outro e ter bondade para esse momento que o outro está passando. E para a gente entender bem essa história, nós vamos usar a parábola que está escrito na Bíblia, a parábola do bom samaritano. Vocês já viram essa história? Não. Não, a parábola do bom samaritano, ela vai contar a história de alguém que teve empatia com uma pessoa que estava precisando muito. E olha que ele nem conhecia essa pessoa. Ele estava passando pelo caminho e ele viu uma pessoa que precisava de ajuda e ele teve empatia. Então, a parábola, Jesus usava para contar histórias. Aí ele contava a história que tinha acontecido com alguém para que a pessoa entendesse melhor o que ele queria dizer. Então, para nós explicarmos melhor empatia, nós vamos usar a parábola, que é a história do bom samaritano, para vocês entenderem melhor o que a gente quer explicar. E aí eu vou compartilhar com vocês um vídeo com uma música que conta essa história do bom samaritano, que eu acho que um vídeo é mais divertido, mais legal, não é? Vocês gostam de vídeo? É mais divertido, né, Daniel? E o Daniel vai me ajudar. Então, nós vamos prestar atenção, porque depois a gente vai conversar sobre essa história que vocês vão assistir, tá bom? Pergunta? Aham, vai ter pergunta. Um homem descendo para Jericó caiu nas mãos de assaltantes que o fizeram muito mal. Será que alguém irá ajudar? Será que alguém irá parar? Na mesma estrada vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem. Bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Mas vejam, bem logo ali vem um levita tomar aquele ajude. O homem, não, também ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Então passou um bom samaritano que enfaixou-lhe as feridas. O homem teve compaixão. Com amor levou-o a um lugar seguro, pagou todas as suas despesas, tratou-o como a um irmão. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo.
Dá para entender direitinho a história, não dá? Pela Sim. música? Sim. Que havia alguém que estava andando pelo caminho, indo para Jericó. O que aconteceu com ele? Quem lembra? Uma coisa horrível. Eles assaltaram ele. Caiu na... Quem respondeu, Tionei? Como que é seu nome? A Ana Júlia, não foi, Ana Júlia? Sim. Então, ele caiu na mão de assaltantes. O que os assaltantes fizeram? Roubaram ele, machucaram ele, deixaram ele caído pelo caminho. Isso foi algo horrível que aconteceu com ele. Ele estava em uma situação de muita tristeza, não estava? E aí, como que havia pessoas passando esse caminho? Aí passaram 3 pessoas. Quem se lembra? Quem foi o primeiro, o segundo e o terceiro? Samaritano. Primeiro foi o samaritano. Não foi primeiro, foi o último que foi o O samaritano. sacerdote, o primeiro. Quem... O segundo foi o samaritano. O segundo não foi o samaritano, o segundo foi outro e o último que foi o samaritano. O segundo que passou, então vamos lá. Primeiro passou o sacerdote. O sacerdote era uma pessoa que ajudava a servir no templo. Ele é uma pessoa de Jesus, uma pessoa que era acostumado com as leis de Deus, acostumado com a vida no templo. E aí ele olhou para aquela pessoa machucada, caída no chão, e ele teve empatia? Não. Não. Explicou que a empatia é você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, sentir o que o outro está passando. Se o outro estava ferido, machucado, caído no chão e ele não parou, ele não teve empatia. Aí veio o segundo, que também estava passando pelo caminho, e ele também viu o homem caído no chão. Esse segundo era um levita. Levita era conhecido na Bíblia como aquelas pessoas separadas para fazer o louvor. Eles cantavam, eles tocavam, também conhecia Jesus, não é? É gente que era lá de dentro do templo também. Pessoas que eram acostumadas com as leis de Deus. Sabia como Deus achava importante ajudar as pessoas, só que ele não ajudou. Ele não teve empatia, ele passou e continuou, e não se importou com a pessoa que estava lá caída no chão, depois daquele assalto horrível. E aí veio uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa era o samaritano. Os samaritanos, eles eram um povo que não era o povo de Deus. Inclusive, o povo de Deus achava que eles não gostavam de Deus, que eles não amavam a Deus. Mas esse samaritano foi o único que agiu diferente naquele momento. E ele teve empatia. Por que ele... Porque ele passou ali naquele caminho, viu aquele homem e ajudou ele. Isso mesmo. Isso é ser empático. É ter empatia. É olhar para o outro, saber que ele caiu, que ele machucou, que ele está passando por uma situação difícil, e aí você parar, prestar atenção e ajudar. Porque aí, quando ele fez isso, ele realmente agiu de acordo com o que Deus gosta, com o que Deus ama, que é você cuidar do outro, que é você sentir amor, que é você tirar um tempo para ajudar o outro. Então, como fosse irmão dele. Como se fosse irmão dele. Na música ainda fala isso, tratou ele como um irmão. Aí na música diz que ele cuidou, porque ele enfaixou as feridas, ele tratou com amor, porque ele parou, ele dedicou o seu tempo para ajudar aquele homem que ele nunca tinha visto, que ele também não conhecia, e ele tratou como a um irmão, e ele pagou as despesas do hotel. Na música fala essas 3 coisas. Ele enfaixou suas feridas, amou aquele homem, pagou as despesas do hotel, tratou a ele como um irmão. E aí, qual é a mensagem final que fala na música? Repete 3 vezes. Fala assim: ame o próximo como a ti mesmo. Faça você também, faça o mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Esse é um mandamento de Deus. Diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual dos 3 homens que praticou esse mandamento? O bom samaritano. Quem falou isso? Anota aí, Tchaneia. O Natan. Natan.
Então, qual foi o exemplo, então, que a gente deve seguir aí? O do bom samaritano. Não é verdade? Porque ele conseguiu parar, perceber a dor do outro, agir com empatia, ajudar e tratar ele igual um irmão. E Deus nos ensina isso, que nós temos que ter amor e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Se fosse nós que tivéssemos caído lá, sido assaltado, e estivesse numa situação daquela, a gente não ia gostar que alguém nos ajudasse? Então, se você... Quando a gente está em dúvida, assim, o que eu vou fazer é certo ou errado, você pensa, eu gostaria que fizesse comigo? É a melhor maneira de você saber. Se você está numa situação difícil, você gostaria de receber ajuda? Então, o outro também gostaria de receber ajuda. Se você está numa situação difícil, o outro passa e nem olha para você, é o que você gostaria que eles fizessem com você? Não. Então, também é o que o outro não gostaria que fosse feito com ele. Eu tenho um livrinho aqui, ó, que fala assim, que ele fala muito sobre os sentimentos. Eu falo com Deus sobre o que eu sinto. Esse é o livrinho. Aí tem várias crianças aqui. Aí tem uma história que fala que esse menininho aqui, ó. Ele estava na sua casa e aí chegou um amigo do seu irmão e saiu para brincar com o irmão e deixou ele para trás. E nem deu uma explicação. Tá vendo a carinha triste dele? Ficou lá sozinho. Aí ele fala assim, ó. Uma vez meu irmão mais velho estava com um amigo e não quis que eu brincasse com eles. Disse que era muito pequeno para aquele tipo de brincadeira. E eu fiquei muito magoado, porque ele não se importou em me explicar os motivos. E ele saiu sem nem olhar para trás e nem falar comigo. E eu fiquei muito triste. Então, o irmão dele não foi empático com ele. Aqui, ó, aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Olha lá, o irmão saiu rindo e ele ficou todo triste para trás e eles não se importaram, não tiveram empatia. Poderia ter explicado para ele, ó, você é muito pequeno, a brincadeira que a gente vai fazer não dá para levar você, mas na próxima vez eu te levo. Teria sido bem mais legal. Olha essa outra história, a menininha caiu e machucou o joelho. Começa a ficar de dor e quem já falou que às vezes a gente cai e machuca, o outro fala, deixa de moleza, para de chorar, não foi nada não. Então, a gente precisa ter empatia com o outro. Vai lá e vê se precisa de ajuda, vê se está doendo, se tiver um remedinho para passar, passa. Se precisar de chamar a professora, se for na escola, chama alguém. Se precisar chamar a mãe, não é verdade? Olha esse outro menininho, ele tinha um ratinho, ele criava aqueles ratinhos, sabe, de gaiola? E aí o ratinho dele morreu e ele ficou muito triste. E aí, ó, a mãe dele teve empatia com ele, ela foi lá, abraçou, explicou para ele que às vezes, mesmo cuidando dos animais, isso pode acontecer. Aí ele chorou, ela abraçou, sorriu, brincou com ele, orou com ele. E aí ele se sentiu melhor, ó. Quando meu hamster morreu, eu fiquei muito triste. Só estava com ele há 2 anos, mas a minha mãe disse que era bastante tempo para um hamster e que eu tinha cuidado muito bem dele. Mesmo assim, eu chorei bastante. Eu fico feliz que Deus se importa com o que eu sinto. Eu orei e ele me ajudou a me sentir melhor. Agora eu me sinto feliz. E a minha mãe me ajudou a me sentir melhor também. Aqui, essa daqui, ó, ela perdeu a vovó dela. Tá vendo ela chorando, vendo a foto? Aí ela fala que a avó dela estava doente e aí fez tratamento, mas não adiantou e a vovó dela foi morar lá no céu. Só que aí a mãe dela veio, abraçou ela e disse que às vezes nós perdemos mesmo pessoas importantes, mas que a vovó dela estava lá no céu e que ela poderia lembrar dos bons momentos que elas te passaram juntas. E então, elas oraram juntas. Ó, algumas pessoas nunca tiveram uma vovó e isso deixa elas tristes também. E você teve uma vovó e foi muito abençoada enquanto ela esteve com você. Então, ela ajudou ela a reconhecer os momentos bons que ela teve. E aí ela orou, Deus, por favor, me ajude a me lembrar de todos os bons momentos que eu tive com a minha vovó e não me sentir mais triste, porque eu sei que ela foi morar no céu com o Senhor. Então, quando às vezes a gente está triste, tem uma pessoa que nos ajuda com empatia, que nos dá um abraço, que nos oferece uma ajuda, estende a mão para nós, sabe? Não é gostoso? Então, que a gente faça o mesmo também.
Se você tem um amiguinho que está com problema, que está passando por um momento difícil, estende a sua mão, pergunta, por que você está triste? O que está acontecendo? Você já contou para sua mãe? Né? Às vezes na escola, você vê um amiguinho sofrendo bullying, vai lá e ajuda ele, em vez de ficar rindo igual os outros, ou de largar ele para trás sozinho, chega lá perto, dá um abraço nele, fala, não fica triste não, Deus ama você, não importa com o que essa pessoa está falando, importa com o que Deus fala de você, e Deus te ama do jeito que você é, e eu também te amo, porque eu sou seu irmão em Jesus, em Cristo, né? E dá um abraço, ajuda a pessoa, ora com ela. Às vezes a pessoa perdeu alguém querido, é tão importante orar nesse momento, porque fortalece o coração da pessoa, né? E aí é como o bom samaritano, olha, ele não só parou para ajudar, mas ele enfaixou a ferida, ele cuidou, né? Ele ajudou a passar um remedinho, ele ajudou a aliviar aquela dor que ele estava sentindo, e aí depois ele amou ele abraçou, ele ainda levou ele junto com ele para a cidade, e aí ele pagou as contas no hotel, porque ele viu que ele não tinha dinheiro e ele tinha condições, então ele ajudou. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente ajuda com o nosso amor, ajuda com o nosso carinho, com as nossas palavras de conforto, não é? E tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. E como Deus nos ensina, que é amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós todos somos filhos de Deus. Então, Deus se agrada quando a gente ajuda alguém da família de Deus, não é verdade? Quando a gente, mesmo que a pessoa não conheça Jesus. No caso, aquele samaritano que não conhecia Jesus, mesmo assim ele foi bondoso e agiu com empatia. E aqueles outros que conheciam a Jesus não ajudaram, ignoraram, não quis perder o tempo, às vezes estava apressado, atrasado para fazer alguma coisa, não é? Mas se você vê alguém que está precisando de ajuda, oferece ajuda. Tá bom? Não é verdade, Tia Neia? Faça como Jesus ensina. Ame o próximo como a ti mesmo. Ajude o seu irmão. Seja bondoso. Tenha essa palavrinha aí que nova que a gente aprendeu, ó. Pratique a empatia. Seja simpático, seja amoroso. Age como Jesus agiria. Você pensa assim, nossa, o que Jesus faria aqui agora? É uma boa pergunta para a gente fazer, não é verdade? Jesus era bondoso, Jesus ajudava as pessoas, Jesus era verdadeiro, ele estendia a mão, ele estava sempre junto, Jesus tinha muita empatia, ele sentia a dor do outro. E até quando Jesus morreu na cruz, foi por amor a nós, foi um gesto de muita empatia. Amo e depois eu amo as pessoas. E que bom que vocês estão aqui para aprender isso, que se chama, como a Tia Edna falou, ser simpático, ser Educado. amoroso. É verdade, gente? Que maravilhoso vocês saberem disso. E agora, eu vou sortear da semana passada, que eu falei do bombom. Deixa eu ver aqui. A Ana Júlia, fala o número de 1 a 8. Hã? Um número de 1 a 8. 5. 5. A Tainá ganhou o bombom, a caixa de bombom. Agora deixa eu ver aqui. Israel, fala o Me número dá de 1 sorte, mano. o número de 1 a 8. 8. João Lucas, o João Lucas que estava semana passada. Agora, hoje eles não puderam entrar, que o Davi caiu e quebrou a mão e aí a mãe dele está com ele no hospital. E deixa eu pôr aqui mais outro nome, o Davi Albuquerque, né? Tá aqui, Davi Albuquerque, foi o Davi Amorim que caiu. Albuquerque e o Carlinhos estão aqui também. A Nathalie. Nathalie, fala o número de 1 a 9. 6. 6. É a Taluane. Deixa eu ver aqui mais. Natan, fala o número de 1 a 9. 1. Um já ganhou agorinha. Pode falar outra.
7. 7? Eita, o 7 eu não tô vendo ele aqui, não. Pode falar outro, por favor. Tá, então pode ser o 3. Ixi, o 3 também já ganhou. 2. O 2 é a Nathalie. A Nathalie ganhou uma caixa de bombom, Nathalie. Parabéns. Então já foram 4. Tá bom, já tá certo. Parabéns, gente. Nós vamos falar o dia certinho de entregar para vocês, tá bom? Porque eu tô marcando tudo na cadernetinha bem direitinho. Um beijo para todo mundo. Não esqueçam de ser simpáticos, amoroso, né? E amorosos com outras pessoas, com a sua casa, com seus pais. E esse neném lindo aí, hein, Ana Júlia? Nasceu o bebê da mãe dela, ó, o irmãozinho agora. É o Anthony. Olha lá, que fofura, o Anthony. Peraí, tia. Tá dormindo, filha. Não, mas eu achei que tá dormindo.